1887, dois irmãos chegam a Detroit praticamente sem dinheiro, sem influência e sem qualquer garantia de sucesso. Eles não tinham investidores, não tinham herança, não tinham padrinhos políticos. Tinham apenas uma habilidade: sabiam trabalhar melhor do que quase qualquer outro homem naquela cidade. Anos depois, esses mesmos irmãos estariam no centro de uma das maiores revoluções financeiras da indústria automobilística americana. Eles ajudaram Henry Ford a construir um império, depois enfrentaram o próprio Ford e saíram milionários, mas pagaram um preço alto demais. Essa é a história de John e Horace Dodge. E essa história é uma aula brutal sobre risco, sociedade, poder e dependência financeira. Aqui no Dinheiro Consciente, nós analisamos histórias reais como essa para extrair decisões financeiras que mudam destinos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, histórias profundas com lições práticas, já se inscreve no canal agora, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você enxerga dinheiro e poder. John nasceu em 1864. Horace, 4 anos depois. Cresceram em Niles, Michigan, em uma família pobre. O pai tinha uma pequena oficina onde consertava motores de barco. Desde cedo, os irmãos aprenderam algo que muita gente ignora. Antes de sonhar grande, você precisa sobreviver. Eles eram considerados as crianças mais pobres da cidade. No inverno, andavam descalços. Usavam roupas gastas. Mesmo assim, escondiam as dificuldades para não preocupar a mãe. Essa infância criou algo raro: confiança absoluta entre eles. Não havia ego. Não havia competição interna. Havia estratégia conjunta. Quando o negócio da família quebrou, mudaram várias vezes até se estabelecerem em Port Huron. Ainda adolescentes, começaram a trabalhar com motores a vapor. Ali dominaram ferro, aço, precisão. O que começou como necessidade virou competência técnica. E competência sempre gera oportunidade. Aqui já percebemos uma lição importante. Antes de buscar dinheiro, construa valor. Os irmãos Dodge não começaram tentando ficar ricos, começaram tentando se tornar indispensáveis. Se isso já está fazendo sentido para você, se inscreve no canal, porque essa história ainda vai ficar mais intensa. John queria mais. Aos 21 anos, com apenas 50 centavos no bolso, foi para Detroit, o centro industrial em ascensão. Conseguiu emprego em uma fundição de caldeiras a vapor, ganhando $16 por semana. Horace se juntou a ele no ano seguinte. O trabalho era pesado, insalubre e perigoso. Foi nesse ambiente que John contraiu tuberculose. Meses afastado, medicamentos fortes, muito álcool. A saúde cobrou um preço. E aqui já surge a primeira reflexão consciente. Você pode ganhar dinheiro, mas se destruir no processo, o custo é alto demais. Durante a recuperação de John, Horace entrou em contato com Henry Leyland, futuro fundador da Cadillac e da Lincoln. Esse contato refinou o padrão técnico dos irmãos. Eles começaram a entender que qualidade extrema não é luxo, é vantagem competitiva. Em 1892, aceitaram trabalho no Canadá, em uma empresa de máquinas tipográficas. Lá, Horace desenvolveu um rolamento de esferas inovador para bicicletas, mais eficiente, protegido contra a poeira, menor atrito. Eles patentearam. Essa foi a primeira decisão consciente de riqueza: proteger propriedade intelectual. Depois, fundaram uma fábrica de bicicletas. A demanda explodiu. Mas perceberam algo fundamental: mercado saturado destrói margem. Antes que a concorrência esmagasse o setor, venderam sua participação por $7.500. Voltaram para Detroit.
liquidez garantida, capital preservado. Isso não é sorte. Isso é leitura de mercado. Aqui já vemos outra lição importante. Saber sair no momento certo pode ser mais lucrativo do que insistir até quebrar. Muita gente perde dinheiro porque não sabe encerrar ciclos. E se você quer aprender a pensar como empresários que construíram impérios, já deixa sua inscrição ativa. Em 1900, abriram a Dodge Brothers. Investiram pesado em maquinário moderno. Montaram equipe enxuta e altamente qualificada. Aceitavam qualquer trabalho mecânico complexo. Em 3 meses, eram considerados os melhores em precisão na cidade. Mas havia um problema. Pequenos clientes pagam mal e atrasam. Escala é o que transforma talento em riqueza. E foi aí que surgiu Ransom Olds. Olds precisava de peças confiáveis para o Curved Dash Model Wear. Os Dodge entregaram qualidade impecável. O carro virou sucesso comercial. Esse contrato fez os irmãos enriquecerem rapidamente. Mas o maior risco da vida deles ainda estava por vir. Em 1902, Henry Ford tentava novamente abrir uma montadora. Já havia falido antes, tinha reputação instável. Mesmo assim, os Dodge aceitaram. Recusaram renovar com a Oldsmobile e apostaram tudo na Ford. Produziam praticamente o carro inteiro. Ford atrasava pagamentos. Aqui entra a jogada mais inteligente da história deles. Converteram dívida em participação societária. Investiram $10 mil e ficaram com 10% da Ford Motor Company. Essa decisão é uma aula de mentalidade. Renda paga contas. Participação constrói fortuna. E aqui já vemos uma mudança de mentalidade. Eles pararam de pensar como prestadores de serviço e passaram a pensar como donos. E se você quer desenvolver essa mentalidade estratégica, o dinheiro consciente é o lugar certo. Entre 1903 e 1914, produziram os principais componentes do modelo T. Os dividendos dispararam. Eles se tornaram milionários. Ao mesmo tempo, construíram uma fábrica com mais de 5.000 funcionários, o maior fornecedor automotivo do mundo. Mas dependiam demais da Ford. E dependência financeira é risco invisível. Aqui já vemos outra lição crucial. Nunca dependa de uma única fonte de renda, por mais lucrativa que ela pareça. Enquanto o dinheiro entra, tudo parece seguro, mas o risco está sempre ali. Quando Ford começou a agir com arrogância e cortar dividendos para forçar reinvestimentos, os Dodge reagiram. Entraram na justiça. Venceram. Receberam mais de $25 milhões pela venda das ações, um retorno absurdo sobre 10 mil investidos. Em 1914, lançaram o Dodge Model 30, mais potente que o modelo T, todo em aço, partida elétrica, mais conforto. Em um ano, tornaram-se a terceira maior montadora dos Estados Unidos. Logo depois, a segunda. Eles provaram algo poderoso. Você pode começar como fornecedor, mas pode se tornar concorrente. Em 1920, no auge absoluto, John morreu de pneumonia. Horace, devastado, morreu meses depois de cirrose hepática. Tinham fortuna, tinham poder, tinham reconhecimento, mas não tinham tempo. Sem eles, a empresa entrou em declínio, até ser vendida para Walter Chrysler em 1928. A história dos irmãos Dodge não é apenas sobre riqueza. É sobre saber vender na hora certa, saber assumir risco calculado, transformar dívida em participação, não depender de um único cliente, entender que saúde é ativo e que dinheiro não compra tempo. Eles ajudaram Henry Ford a ficar bilionário. Depois ficaram milionários, mas morreram cedo demais.
Hoje, milhões de carros carregam o nome Dodge. Poucos conhecem os homens por trás dele. E talvez essa seja a maior lição do dinheiro consciente. Riqueza não é apenas acumular dinheiro. É construir liberdade, sem destruir sua própria vida no processo. Porque aqui, a gente estuda o dinheiro antes que ele nos estude. Se essa história te fez refletir, compartilhe com alguém que também precisa entender que dinheiro, poder e tempo nem sempre caminham juntos. E se você quer continuar aprendendo através de histórias reais que moldaram o mundo dos negócios, se inscreve agora. Porque o próximo império pode estar escondendo uma lição ainda maior.